se o Caravaggio ainda estivesse vivo, com certeza ele bateria no diretor dos clipes do The Weeknd. Sejam muito bem-vindos a mais uma rodada do Artistas vs Artistas, o quadro onde a gente compara os processos criativos de um artista plástico e um artista pop e te prova que mesmo estando a séculos de distância um do outro, as semelhanças são muitas. Tipo, muitas mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o pintor italiano do século XVII e um popstar canadense da atualidade. Caravaggio e The Weeknd são dois artistas que fizeram da escuridão o palco perfeito para mostrar o que é beleza, dor e redenção. Os dois foram acusados de excesso. Os dois transformaram culpa, desejo e violência em arte. E os dois usaram a luz, ou melhor, o contraste dela com a sombra, para deixar a gente sem ar. Chegou a hora de encarar o duelo mais sombrio da história da arte e da música e mergulhar nesses dois mundos onde o pecado vira espetáculo. Vamos lá? 1, 2, 3, let's switch this up. Para entender o The Weeknd, a gente precisa esquecer um pouco o pop e começar pela infância dele. Abel Tesfaye nasceu no Canadá, filho de imigrantes etíopes. Ele cresceu só com a mãe e a avó e desde cedo sentiu o peso do abandono paterno, das drogas e do isolamento. Ele largou a escola cedo, saiu de casa e por muito tempo viveu quase como um fantasma. Por isso todo mundo achou esquisito quando um tal de The Weeknd postou 3 músicas no YouTube. Nem o rosto aparecia, era só a voz, as batidas pesadas e as letras que pareciam confissões. A sonoridade era bem melancólica, misturando R&B, pop e influências da música eletrônica. Esse clima sombrio e intimista chamou a atenção muito rapidamente, principalmente depois que o Drake compartilhou os links no blog dele. E que mundo é esse que a gente usava blog, né? Parece que foi séculos atrás, socorro. E aí, em 2011, The Weeknd lançou gratuitamente 3 mixtapes que formam a sua trilogia: House of Balloons, Thursday e Echoes of Silence. A aura de anonimato e a recusa em dar entrevistas na época só aumentaram o interesse do público, criando uma fanbase antes mesmo dele assinar com uma gravadora. O The Weeknd saiu do anonimato meio que sem sair do anonimato, sabe? A carreira dele foi crescendo sem caminho de volta, com escala direta para Hollywood e a música mais tocada de todos os tempos no Spotify. Mas ele nunca deixou de lado a sua temática melancólica. Embora o Abel já tenha relatado que o The Weeknd é um personagem, as letras sempre relatam também como ele segue os padrões de abandono, de abuso de drogas, as dificuldades de se relacionar com alguém. É sempre essa pegada do sangue, da solidão, do exagero e do vazio pós-fama. Por mais artista pop que ele seja hoje, com as várias parcerias com a Ariana Grande e os shows no Super Bowl, o The Weeknd ele parece sempre mais interessado em criar um universo visual e emocional do que criar só mais um hit. Agora, se a gente for olhar para o Caravaggio, ele também tinha uma relação muito íntima com a escuridão, mas de uma maneira diferente da do The Weeknd. Para começar, o Caravaggio também era um personagem, um alter ego, por assim dizer. O verdadeiro nome dele era Michelangelo Merisi, e ele nasceu em Milão no ano de 1571. E assim, se vocês acham que o The Weeknd é louco, vocês saibam que o Caravaggio tinha um temperamento que fazia qualquer estrela do rock parecer tranquilinha, tá? Uma hora ele brigava, matava uns caras, fugia da polícia, e na outra ele criava algumas das obras de arte mais importantes e revolucionárias do seu tempo. Sim, gente, eu sei que vocês voltaram o vídeo pra ter certeza de que eu falei que ele matou uns caras. Eu falei mesmo. Em 1606, o Caravaggio se envolveu em uma briga numa partida de tênis em Roma, que acabou com ele matando um cara chamado Ranuccio Tomassoni. O motivo da briga e do assassinato é até hoje um pouco duvidoso, mas a fofoca é que eles provavelmente brigaram por uma mulher ou por uma disputa de honra. Coisa super normal entre os homens. Mas vamos voltar pro foco. O que é interessante aqui no Caravaggio é que, enquanto o resto dos artistas estava preocupado em pintar santos bonitos, ele trouxe para a tela figuras religiosas com cara de gente real, sem nenhum glamour. Os artistas renascentistas costumavam representar as figuras religiosas com uma visão bem celestial, muito brilho, muito dourado, nuvens, céu, galera com carinha de anjo. O Caravaggio, ele não pintava os santos como seres angelicais ou divinos, mas sim como pessoas comuns,
com dores e emoções bem relatable. Existem alguns boatos de que o Caravaggio se inspirava demais em uma artista da sua época. E com demais eu quero dizer que existem teorias de que ele levou crédito pela técnica dela mesma. Se você quiser que eu conte um pouco mais sobre essa história e sobre quem foi a Artemisia Gentileschi, comenta aqui embaixo. Tá, mas o que as duas figuras do nosso ringue têm em comum no fim das contas? Tanto o Caravaggio quanto The Weeknd criaram mundos onde a beleza não existe sem a dor. Os dois não só criaram personagens para esconder as suas dores, como também fizeram da escuridão o palco principal da própria arte. E o mais louco de tudo é que os dois colocaram o sofrimento como ponto de partida para criar experiências visuais intensas. No caso do Abel, literalmente cinematográficas. Mas vamos começar pela estética. O chiaro escuro, ou claro escuro, foi uma técnica consagrada pelo Caravaggio, onde se usa contrastes muito fortes entre luz e sombra para criar profundidade, drama e emoção. Imagina que você tá num quarto totalmente escuro e de repente alguém acende uma vela. Só uma parte do seu rosto é iluminada e o resto fica ali naquela penumbra, né? Essa brincadeira de esconder e revelar é exatamente o que o Caravaggio fazia nas pinturas dele e virou quase uma espécie de DNA visual nos videoclipes do Abel. Em Blinding Lights, Save Your Tears ou até no filme After Hours, o que você vê é uma cidade iluminada por neon, mas onde a escuridão ainda assim tá reinando. A forma como os dois encaram o corpo humano também é bem parecida. Como eu já falei anteriormente, o Caravaggio ele não pintava santos como seres divinos, mas como gente de verdade, de carne e osso. O sangue, o suor, o sofrimento, tudo estava sempre exposto como uma ferida. E o The Weeknd ele faz a mesma coisa, só que com o próprio corpo dele. Vocês devem lembrar da fase em que ele apareceu todo enfaixado, com o rosto deformado, como se ele tivesse feito 1000 cirurgias plásticas, né? E aquilo não era só uma estética esquisita, era uma crítica ao culto à imagem, à superficialidade de Hollywood, onde todo mundo é visto e tratado como se fosse um deus. E tem também, é claro, a obsessão com a culpa. As letras do The Weeknd falam de noites vazias, de amores perdidos, de prazer com gosto de castigo, onde ele fala sobre as mulheres que ele machucou, os sentimentos que ele esconde, os vícios que ele não consegue abandonar. E o Caravaggio fazia pinturas com mártires sangrando, santos morrendo, madonas chorando, como se fosse uma forma de pedir perdão. E não tem nada que represente melhor a culpa e o desespero constante pelo perdão do que o catolicismo. Por fim, outra semelhança muito interessante entre esses dois é o apego pelo trabalho com pessoas reais. Nessa época, era muito comum que os artistas contratassem modelos para que eles conseguissem observar e representar corretamente a incidência da luz nas feições, os músculos que contraem cada movimento, esse tipo de coisa, sabe? E o Caravaggio, ele usava mendigos e prostitutas como modelos para os seus santos. O povo achava isso um escândalo, tipo assim, como é que a Virgem Maria tem cara de mulher da rua, sabe? Isso é completamente proibido. Já o Abel usa e abusa dessa pegada mais 50 tons de cinza, né? A gente sabe bastante disso, quem escuta ele. No Reddit tem até comentários de que no começo da carreira ele usava conteúdo de site adulto nos shows e nos videoclipes. A personalidade musical dele é definida por uma produção sensual e por muitos vocais sexualizados. Inclusive, é desse rolê dos vocais sexualizados que surge a teoria de que a série The Idol é baseada na Britney Spears e no relacionamento dele com a Selena Gomez, já que a Kinga entregou férias quando estava namorando com o Abel. E depois do lançamento de The Idol, nunca mais deu pra esquecer esse mashup aqui. A teoria dá muito pano pra manga porque a série, apesar de ruim, tá atolada de referências e polêmicas. E se vocês quiserem que eu explane essa fofoca, é só mandar que eu obedeço. O ponto aqui é que os dois são bastante inspirados pela matéria-prima do submundo, porque eles queriam provocar e te fazer pensar além do afresco bonito que você vê lá na igreja, mas que também não entende direito. O Caravaggio e o The Weeknd mostram que a arte nem sempre vem da luz. Às vezes ela nasce da culpa, do vício, da dor, da solidão. Mas o que eles provam é que transformar tudo isso em beleza é um ato de coragem e de genialidade também. E se você ainda acha que a arte clássica e a cultura pop não tem nada a ver, bom, talvez esteja na hora de acender a vela desse quarto escuro que você tá morando, né? Clica aqui no banner e vem entender o que foi que a Beyoncé fez no show dela para homenagear o pintor da Mona Lisa.